Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 3, cujo título é O Necessário, e que está em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema O Necessário, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Lucas Franco, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Para a gente iniciar a nossa fala de hoje, eu gostaria de trazer o contexto em que esta fala de Jesus ela é inserida. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Quando que Jesus trouxe essa fala? Então, para contextualizar, a gente vai voltar lá para quando Jesus estava conosco, pisando aqui na terra. E, em determinado momento, ele foi fazer uma visita, ter um momento para se alimentar junto à mesa da casa de Marta e de Maria, que eram duas irmãs. E aí, Jesus, já sentado à mesa, estava conversando e ali também estava Maria, sentada também à mesa, bebendo daquela água, sedenta pelas lições de Jesus. E Maria, totalmente atenta, totalmente entregue a Jesus, não perdia um A que Jesus falava. E Marta estava naquela correria. Arruma louça, arruma isso, arruma comida para cá, comida na pia, comida... Para quê? Para que as pessoas pudessem se alimentar. E aí Marta começou a se incomodar, porque, imaginem só, Marta estava ali naquela correria toda, para fazer com que o momento ficasse agradável, a partir da alimentação, do sentar-se à mesa e junto cear. E Maria só ali escutando Jesus. Então Marta, irmão, né, gente? Quem tem irmão sabe muito bem como que funciona. Marta dando aquela cutucadinha: ô Jesus, que alegria receber você aqui. Nossa Senhora, bom demais, hein? Mas não, estou na correria, só não repara não, viu? Engraçado que a Maria está aí só sentada. Ô Jesus, fala com a Maria aí, ué, para me ajudar. Fala com Maria para me ajudar. E aí Jesus, ele traz a seguinte fala que eu gostaria de trazer literalmente. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Então, eu gosto de imaginar essa fala de Jesus pensando em cada um de nós aqui, pensando que se fosse eu. Imagina Jesus falando para você: andas inquieta, inquieto, e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quantas e quantas vezes ficamos nós preocupados com a vida, preocupados com dinheiro, preocupados com saúde, preocupados com o caminho, quando Jesus nos orienta que uma só coisa é necessária. E toda essa movimentação que Marta estava, a gente vai conversar sobre isso, é importante? Claro. Mas devemos nos aprofundar. Toda a vivência que nós temos na nossa rotina, no nosso dia a dia, é importante. Trabalhar,
comer, descansar, tomar banho. É importante? Super. Mas devemos nos aprofundar. E é isso que Jesus nos traz. Quando diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Somos nós. Assim como Marta preocupava com todo o aparato externo da vida e da coisa, ela não estava percebendo o valor daquele momento, o valor único daquele momento. E assim estamos nós, vivendo nossas vidas, preocupados com questões externas, quando intimamente estamos esquecendo o principal, o mais importante e melhor, o necessário. O necessário. E aí a pergunta: quais são as suas ocupações? Quais são as suas ocupações? Por exemplo, no caso de Marta. Marta tinha aquela ocupação de arrumar a mesa, de arrumar a casa, de arrumar a comida, para que aquele momento acontecesse. Quais são as suas ocupações? Pensa no seu dia a dia, na sua rotina. O que você tem que fazer? Que é muito importante. Que se você não fizer, não vai estar completa a vida. Assim como aquele momento não estaria completo sem a atividade de Marta. Inclusive é falado por Emmanuel que Marta é sim uma colaboradora ativa, importante. Mas será que essas atividades vividas na rotina, inclusive vamos falar dessa rotina pela perspectiva de Joana de Ângeles, por uma perspectiva mais psicológica, durante essa rotina, será que estamos entregues a essas atividades? Ou será que estamos sabendo separar o que é necessário realmente durante o nosso dia a dia? Durante o nosso dia a dia. E aí eu me recordo de Jesus. Como não lembrar Jesus quando ele fala: estar no mundo sem ser do mundo. Devemos estar no mundo, ou seja, assim como Marta, devemos sim nos preocupar com o nosso dia a dia. Devemos sim nos preocupar com o nosso trabalho, com nossos relacionamentos, com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso corpo. Mas não deve ser este o ponto principal de nossa existência. Não deve ser. E se está sendo, atenção. Atenção. Se o que mais te ocupa a mente são essas questões superficiais da vida, assim está como Marta. Preocupada, com preocupações, e aí que está, preocupações válidas, importantes, mas esquecendo do próprio coração, da iluminação íntima, das transformações que temos que fazer para deixarmos o egoísmo de lado e abraçarmos o altruísmo. Então, estar no mundo sem ser do mundo. Viver a vida humana, que hoje estamos como seres humanos na Terra. Já estivemos em outros planetas, vamos estar em outros. Nós estamos apenas numa experiência transitória de seres humanos. Em um momento específico da história deste planeta, que hoje se organiza dessa forma, com este sistema econômico, com os nossos conflitos atuais. Então, sim, estamos inseridos neste contexto, mas não precisamos nos mergulhar e nos entregar de todo para este contexto.
Pois temos que nos recolher na alma e entender o que é necessário. O que realmente é necessário. O que realmente toca o meu coração e me traz aquela plenitude que eu tanto busco. Aquela paz que eu tanto busco. Onde encontrar? É um exercício. É um exercício. Não é do dia para a noite que a gente vai entender. E aí, por exemplo, puxando a sardinha aí para o lado da psicologia, que é o campo de estudo que me interessa, ultimamente eu venho flertando muito com uma abordagem que se chama psicossíntese. E é muito interessante, porque ele traz este exercício de estarmos aqui, mas não nos misturarmos. Como assim? Vou trazer um exemplo. Ele chama de desidentificação. Se desidentificar. Então, para ser mais concreto, imaginem que vocês são pessoas muito raivosas, que sentem muito estresse, muita raiva. E aí você está vivendo o seu dia, e aí de repente, em determinado momento do dia, acontece uma coisa e você pensa, nossa, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva. Eu estava conversando com a minha esposa recentemente, ela gostou de trabalhar essa ideia na questão de comer um docinho. Nossa, eu estou doida para comer um docinho. A partir do momento que você se posiciona dessa forma, eu estou com raiva, você já se identificou com aquele sentimento. E a dificuldade, o desafio de você passar pela raiva sem ser tocado por ela é maior. É maior. E aí o que é proposto pela psicossíntese, nessa desidentificação? Nós imaginarmos que nós somos um eu em um campo de consciência, e neste campo de consciência a raiva está passando no campo de consciência. Então parar de imaginar, nossa, eu estou com muita raiva, e trocar para, tem um sentimento de raiva se aproximando e passando do meu campo de consciência. Parece doideira, mas esse simples exercício, continuamente sendo executado, de forma contínua, de forma frequente, já vai começando a treinar, a entender que, opa, eu não sou isso aqui, eu sou separado disso. E isso vale, por exemplo, para o que a gente está conversando, de estar no mundo sem ser do mundo. De estarmos inseridos nesse contexto, mas eu não sou este contexto. Inclusive, eu não sou esse corpo. Eu não sou eu. O meu eu profundo não é Lucas. Isso aqui é uma superfície no qual eu me apego e isso gera o egoísmo. Você não é quem você pensa que é. Nós somos seres mais profundos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos traz que nós temos dois eus. Um eu mais profundo e um eu inferior. Que é esse eu que a gente se apega tanto. E este apego a este eu, a este corpo, a este nome, a essa vida, é o que gera o egoísmo. Egoísmo, adoecimento do ego. É a doença do ego. É esse apego. Então, a gente começar a exercitar isso. Estar no mundo sem ser do mundo. Opa, neste meu campo de consciência está passando a raiva. Eu vou conseguir ter mais controle sobre isso. Eu posso até cair naquele momento, perder aquela batalha. Mas se eu insistir nisso, eu vou começando a exercitar e treinar, igual a Joana de Ângeles fala, pela psicografia de Divaldo Franco, que a reforma íntima, o autoconhecimento, vem a partir de treino. O que é um treino? É isso, exercício. É a gente, todos os dias. Essa vontade sendo movimentada todos os dias para ser alguém melhor. Amanhã eu vou cair. Pode ser que eu não vou conseguir, eu vou me estressar hoje, eu vou comer aquele docinho, eu não vou dar conta de me cuidar bem, eu vou beber, eu vou fazer o que for de vício, né?
Mas este exercício contínuo e essa entrega para este eu superior nos sustenta, nos sustentará. E isso é o necessário. Então devemos olhar para a vida e entender o que é necessário. Será que eu não estou me identificando demais com isso que eu estou vivendo? Com essas emoções cotidianas? Será? E aí a Joana fala, corroborando com esta reflexão nossa, que a rotina, ela é uma ferrugem que estraga a engrenagem espiritual da vida. Uma ferrugem. Ai, Lucas, como assim? Então não é para ter rotina? Não, calma. Vamos lá. Qual que é o problema da rotina que Joana de Ângeles nos traz? Porque quando a gente se insere em uma rotina, vamos lá então? Você acorda, você escova dente, você toma um banho, você toma um café, você vai trabalhar, depois você almoça, conversa ali com seus amigos, volta para o trabalho, termina de trabalhar 4, 5, 6 horas, vai para a casa espírita, vai para a academia, volta, toma um banho, descansa e começa de novo. Aí chega final de semana, acorda, toma um banho. Qual que é a festinha de hoje? Qual que é o momento de hoje? A comilança de hoje? Momento em família de hoje? Encontra a família, encontra os amigos, vai numa festa. Termina o final de semana, chega domingo de noite, depressão. E começa de novo. Não é assim? Não é assim? Dê um exemplo, né? Qual que é o problema disso? Nós entramos em um automatismo que nos tira a capacidade de enxergar as lições daquele dia. E de cada dia. Nós começamos a interpretar um dia sendo igual ao outro. Nós começamos a achar que toda segunda é igual, e que amanhã vai ser terça-feira e vai ser um dia igual, e que quarta-feira vai ser um dia igual, e eu não consigo absorver, eu vou cristalizando o meu espírito, a minha mente, e não consigo absorver a lição que a espiritualidade quer me propor, que Deus quer me propor. Então eu fico tão cristalizado em automatismos, mas tão cristalizado que eu não evoluo. Comodismo. A gente não aprende, a gente não evolui. Aí o que acontece? É simples, todos nós vivemos isso constantemente. O que acontece? Quem que chega? Oi? Estagnação. E o que acontece a partir disso? Quem que chega? A dor. É óbvio. A dor. O sofrimento. Bate na porta e fala: vamos movimentar? Vamos entender que esse jeito que você está levando a vida não é o jeito certo? Chega através de doença, de um problema financeiro, um problema familiar. Mas chega. Para quê? Qual o intuito espiritual? E aí a Joana também nos traz, o Espiritismo nos traz. Qual o intuito desse sofrer? Este movimento, este sair do automatismo, parar de achar que todo dia é igual ao outro e entender, hoje é hoje. E eu tenho lições importantíssimas que eu posso extrair no dia de hoje. Se eu já sair da cama com essa mentalidade de que o dia de hoje me reserva lições, eu vou estar atento. E aí, como Jesus diz, eu vou ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas normalmente o que acontece? Estamos como Marta, tão preocupados, tão imersos na rotina, no automatismo, que nos perdemos, que nos cristalizamos.
nos enrijecemos a alma, a mente, e não percebemos que a mudança tem que acontecer, que devemos nos transformar, que a nossa personalidade de hoje, ela é adoecedora. Ela me leva a padrões e níveis mentais adoecedores. E aí? Por isso que Jesus fala, não, Maria, sua irmã, Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirado isso, porque ela está aqui, escutando com o coração, aberto para o que a vida tem a oferecer. Ah, quer dizer então que eu tenho que ficar sentado, parado? Não. O ideal neste caso é o equilíbrio de Maria e Marta. Estar no mundo sem ser do mundo. Estar no movimento da vida sem cair nesse automatismo exterior. Entendendo que todos os dias eu tenho tarefas a serem feitas dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do meu espírito, do meu ser, o meu eu enquanto todas essas camadas, né? Mente, espírito, corpo. Todos os dias nós temos trabalho a ser feito, só que preferimos ignorar. Talvez por fuga, porque a gente sabe que estamos fugindo para fora. A gente sabe. Né? Então, a Joana nos traz isso em relação à rotina. E aí, para a gente prosseguir em nossas reflexões, eu gostaria de ler um pequeno trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala da missão dos espíritas. Abre aspas. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Falando para os espíritas. É chegado a hora. O que é isso? É uma convocação que está sendo feita a todos nós que já entendemos a continuidade da vida, a imortalidade da alma. É um convite, uma convocação para sairmos desse estado, dessa rotina, dessa ferrugem da nossa engrenagem da vida, sairmos, nos libertar desse padrão enrijecido de ser, de achar que todo dia é igual e de que nada tem ali para a lição do meu ser. Sacrificar vossos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Ah, Lucas, como assim? Está dizendo então que eu tenho que abandonar meu trabalho, viver e fazer uma cabana lá no Morro do Bonfim e morar lá? Não. Não. Quando se diz de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis, está dizendo para que possamos, apesar de estar inserido nesse contexto, que a gente possa enxergar o necessário, que a gente possa viver o necessário. Lembrando que o necessário não se encontra nestes meios externos, que tanto buscamos, que tanto procuramos, para nos alegrar os sentidos, para gozar a vida, que é isso que nós queremos, gozar a vida, através dos sentidos, dos nossos campos sensoriais, tanto sexual, quanto do paladar, das drogas, da mente, rede social, o trabalho por si só. Quantas e quantas fugas, quantas e quantas maneiras espetaculares de
nos deslocarmos do que realmente importa. E o convite que nos é feito aqui e que nós estendemos nesta palestra, nesta partilha, é exatamente para que nos atentemos ao necessário, para que nos aprofundemos realmente na vida, lembrando que a vida ela é vivida em núcleos internos e não em núcleos externos, materiais. Tanto é dessa forma que chega um determinado momento da evolução espiritual que o ser não mais precisa encarnar. Está longe ainda, tá, gente, para nós. Eu falo isso porque tem gente que pensa, mas eu não quero encarnar mais não. Não, mas eu já... Está tranquilo. Não. Estamos crianças espirituais ainda. Temos muito que aprender a lidar no campo de consciência mais sólido que é a matéria, para quando aprendermos a lidar com este campo material, a gente conseguir galgar novos patamares. Mas chega um momento que não precisa mais encarnar. Tanto é que existem, e aí é interessante a gente trazer para reflexão, mas não se apegar demais intelectualmente, porque a gente não entende. Mas André Luiz nos traz em suas obras, por exemplo, de Asclépios, que é um ser que vive aqui na Terra, no nosso próprio planeta, mas em níveis, em dimensões que já não existe forma. Já não existe forma. Não vamos nos apegar, mas é para exercitar a nossa alma. Porque isso ressoa dentro de nós, porque no fundo a gente sabe das realidades reais. Realidades reais foi ótimo, né? Do ser. Nós sabemos, nós sentimos. E essa realidade ela se dá em núcleos, em campos íntimos, no coração do homem. Tanto é que Jesus fala que o objetivo é trazer este reino dos céus para o coração do homem. É um simbolismo, né? Dizendo que é dentro, são núcleos internos. E a pergunta, novamente, quais são nossas ocupações? Quais são as suas ocupações? Será que estamos nos ocupando realmente com estes núcleos internos do meu ser, a minha alma? Ou será que eu estou distraído com aquilo que o mundo me oferece? Então, é um convite para uma mudança de prioridade. Porque hoje nós priorizamos o mundo. Hoje nós priorizamos o campo externo. Hoje nós priorizamos o egoísmo. Que sim, é uma doença de cada um de nós. Senão não estaríamos aqui neste momento, neste planeta, juntos. Se aqui estamos é porque sim, nós somos egoístas. Ah, Lucas, mas eu sou uma pessoa tão humilde. Eu penso tanto no outro. Uai, será que a gente teve um erro divino? Ou será que há uma falta de visão para o ser e não está sendo entendido os pontos de melhorias que devem ocorrer? O famoso autoconhecimento. Eu falo isso porque eu já ouvi várias vezes sendo falado, mas eu não... Esse tal de egoísmo que é tanto falado, eu não me sinto egoísta. Eu ajudo tantas pessoas, né? Mas é um convite. É um convite. E a gente já caminhando aí para o nosso final, devemos nos atentar principalmente a esta convocação que nos é feita
para entender o que realmente é necessário na vida, só uma coisa é necessária. E quantas coisas a gente se preocupa, quantas inquietações. E além disso, há um ponto a ser observado, que é justamente onde está esse trecho que a gente leu da missão dos espíritas, dos espíritas, que é quando a gente traz a reflexão dos trabalhadores da última hora. Nós estamos vivendo um momento planetário em que estamos na última hora. O que isso significa? O que isso significa? E para a gente desenhar um pouquinho melhor, eu vou trazer duas referências. Allan Kardec, lá em A Gênese, e Chico Xavier, na entrevista que ele deu para a revista do Legião das Boa Vontade, LBV. E aí, Chico Xavier, nessa entrevista, ele fala que as raças humanas, elas têm uma duração mais ou menos de 28 mil anos. E nós somos a quinta raça humana. A quinta raça humana. Então nós tivemos 4 antes de nós. E aí o próprio Chico destaca Atlântida, Lemúria e 2 outras que se perderam. E não só Chico fala isso, como Emmanuel também no livro Consolador, ele fala um pouco mais sobre Lemúria, sobre Atlântida e tudo mais, né? Então Chico fala que nós somos a quinta raça. E que cada raça tem 28 mil anos. Então a primeira, 28 mil anos. Segunda, mais 28. Terceira, mais 28. Quarta, mais 28 mil. E agora a quinta, 28 mil anos. Correto? E o que significa esse termo trabalhadores da última hora que Jesus nos traz? E que o Espiritismo vem reforçar? Nós estamos no último momento deste ciclo de 28 mil anos. No último minuto, não é nem hora, agora. É o famoso Apocalipse, né? No sentido de Apocalipse significa revelação, ou seja, retirada do véu. Aquilo que está oculto vai ser exposto. Uma nova era, um novo tempo, transição planetária que nós ouvimos tanto, não é isso? Então, este convite que está sendo feito é justamente para que possamos entender que esta nova era, essa nova terra que Jesus fala, que os mansos herdarão a terra, essa terra nos convida a novas posturas, a posturas mais humanas, mais altruístas, mais internas, seres que se preocupam com esses núcleos internos da vida e não só com essas atividades externas, igual Marta, igual nós fazemos, tão preocupados com o trabalho, tão preocupados com o nosso corpo, tão preocupados com o nosso cabelo aqui, se vai ficar bonito na câmera, não é verdade? Tão preocupados com o dinheiro, como se isso fosse o principal e necessário do ser espiritual que somos, mas não é. Não é. E o tempo se encerra. O convite é lançado. Nós somos trabalhadores da última hora. Esse ciclo de 28 mil anos está no fim do fim, para um novo ciclo começar. E o que é interessante nisso é que Kardec nos traz que quando este tempo se encerrar, nada da nossa atual raça, atual humanidade, perdurará. Nada vai continuar, nem de hábitos, nem de costume, nada do que a gente entende como vida vai ser a vida neste movimento que estamos prestes a vivenciar, essa transição, essas mudanças que estão por vir e estão chegando cada vez mais rápido. E a semente é lançada no coração e na alma de cada um de nós. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Ou será que, assim como Jesus, que esteve aqui há 2000 anos,
para dar início nessa última hora que está se encerrando agora? Nesses 2000 anos, nós o crucificamos, não acreditamos e até hoje não entendemos a proposta. Será que estamos ouvindo o Espiritismo? Será que estamos ouvindo o que está sendo dito, o convite que está sendo feito? Ou será que estamos preocupados demais, assim como Marta, com o supérfluo, com o externo, com a matéria? Então fica este desfecho, lembrando que este convite ele é feito diariamente. Então, não importa como foi a minha vida até aqui, não importa como foi a minha vida até agora, neste exato momento, eu posso agora fazer um novo começo para o meu ser. Quem assume a charrua não pode olhar para trás, já nos diz o Evangelho. Ou seja, se você assumir esse chamado, se você aceitar o convite de ser o trabalhador da última hora, você está assumindo um novo porvir, sem olhar para trás, sem se preocupar, e entregando a sua vida para Cristo, transformar-se a cada dia em um instrumento de luz no mundo para ajudar pessoas que sofrem, pessoas que choram, corações cansados, que sim, existem aos montes. Por vezes são os nossos. Por vezes a angústia nos bate à porta. Por vezes o nosso coração se oprime e se aperta. Mas a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, essa autoconvocação que minha alma me traz, eu começo a ter em mim a luz do Cristo. E essa luz começo a espalhar, fazendo assim um canal de sintonia em meu coração e em meu ser. E por fim, uma reflexão derradeira, em que é interessante a gente pensar que Marta estava tão preocupada com as coisas externas e tão preocupada com o outro, com a irmã. Quantas vezes não nos preocupamos, não só com o externo, mas também com o outro? Querendo que o outro seja assim, querendo que o outro faça desse jeito, faça daquele jeito, tentando mudar o outro, tentando transformar o outro, querendo que o outro evolua dessa forma, achando que eu sei o que é melhor para o outro, sendo que eu não sei o que é melhor nem para mim. E aí, uma reflexão de Jesus, em que ele, após a ressurreição, que ele se encontra com os apóstolos, e ele pergunta a Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro fica triste. E aí Jesus começa a falar como que Pedro vai perder a vida pela palavra do Cristo, pelo cristianismo. E aí Pedro começa a ficar incomodado e pensar assim, não, beleza, vou perder minha vida, tudo bem. E aí Jesus começa a falar de todo mundo, mas de João não fala nada. Jesus começa a falar da morte, que todo mundo vai ter que entregar a vida pelo cristianismo e não fala nada de João. E Pedro, incomodado, fala aqui, Jesus, bacana essa história de morrer aí pela sua causa, mas e João? Você não falou nada de João? Você não falou nada de João? E aí Jesus vem e fala, que te importa o outro? Segue-me tu. Então a reflexão que gostaríamos de trazer hoje é esta, que nós possamos entender o que realmente é necessário na minha vida, o que realmente importa, o que realmente vai matar essa sede que eu sinto de plenitude, de paz de consciência. E uma paz não com ausência de problemas e desafios no mundo, mas sim uma paz inabalável, que apesar do caos externo, eu encontro e me assereno. O que realmente importa? Não é este campo externo e também não é o outro. Que te importa o outro? Segue-me tu. Muito obrigado, pessoal.